Rival se ferrou, Cruzeirense se ferrou, Desfalques importantíssimos no Flamengo, visando logicamente o nosso confronto aí na Copa do Brasil contra o time do Flamengo. E também vou explicar sobre Igor Rabelo mais uma vez. Bora lá, olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu, gente. Tá aí, ó. Torcedor do Cruzeiro terá de pagar indenização ao Atlético por danos causados à Arena MRV. Olha aí, ó. Homem estava infiltrado na torcida do Internacional na partida em 12 de junho na Arena MRV. Ele foi identificado e cumprirá medidas criminais. Olha aí, ó. Um torcedor do Cruzeiro terá de pagar 5 mil ao Atlético por danos causados à Arena MRV durante a partida entre Galo e Internacional, dia 12. O homem estava filtrado na torcida colorada e causou prejuízo ao estádio. Segundo o Atlético, o torcedor foi identificado ainda durante a partida com um aparato tecnológico na Arena MRV. Ele foi conduzido à delegacia e o clube adotou as medidas criminais a partir dali. Além da indenização de 5 mil, o torcedor terá de cumprir medida restritiva, comparecendo ao juizado especial criminal durante os próximos 3 meses, nos dias em que houver jogos de Atlético ou Cruzeiro. Outra medida abordada ali foi que o torcedor está punido com a suspensão de não frequentar a Arena MRV. Que bom, né? Lógico que assim, o valor é baixo, Beto. Gente, tem que começar. Tem que começar. Né? Tem que ter o exemplo. Tem que começar aí a ter o exemplo. Então, o Atlético tá certo. O Atlético tá certinho. Tem que encher de câmera no setor visitante. E eu acho que tem que começar a fazer isso com todo mundo, irmão. A câmera detectou o camarada lá quebrando alguma coisa, fazendo alguma coisa ali. Vai lá, mete-lhe o processo, entendeu? Faz o camarada ter que pagar para uma hora isso acabar. Porque é inadmissível um torcedor adversário ir no estádio, né, do seu rival aí, para depredar, para quebrar o estádio e achar que tá tudo certo. E chega em casa e ainda deve contar para os outros, feliz da vida. Eu fui lá na Arena MRV e quebrei lá tudo. Eles tomaram prejuízo comigo, se ferraram. Agora não, agora os amigos é que vão rir do trouxa que fez isso, porque ele vai ter que pagar 5 mil reais em 3 meses, vai ter que ficar se apresentando lá ao juizado. Então que seja só o começo, que seja só o primeiro, né? Cruzeirense num jogo do Atlético Internacional. Meu Deus, depois o pessoal quer discutir negócio de grandeza, de torcida. Se um atleticano vai lá num jogo Cruzeiro Internacional na torcida lá para ficar quebrando, para ficar... gente, pelo amor de Deus. Né? Então assim, tá aí, torcedor se lascou, mas se lascou bonito e bem feito aí, meu amigo. Bem feito, bem feito. Bem feito. Né? Tem que se ferrar mesmo. E tomara que seja o primeiro de muitos aí. Até acabar. Até o pessoal, até essa notícia ficar cada vez maior, né? Vamos dizer assim. E aí as pessoas que forem lá falar assim, deixa eu ficar quieto aqui, porque tem câmera para todo lado, se eu quebrar alguma coisa aqui eu vou me ferrar. Entendeu? Você não pode ser na educação, vai pelo medo então. Vai pelo medo. Não é não? Vai pelo medo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas que bom. Parabéns aí o Atlético, que bom, né? Tem que fazer isso mesmo. Tem que ir pra cima mesmo de vândalo, vagabundo que vai na nossa arena pra quebrar. Tem que ir pra cima mesmo. Né? Tem que ir pra cima mesmo. E aí, o que você achou? Você gostou do torcedor do Cru aí se ferrando? Vai ter que pagar 5 conto aí, deixar de ser trouxa? Hein? O que você achou? Comenta aí. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Flamengo perdeu 2 atletas importantíssimos contra o Galo. Primeiro, Gerson, já não é novidade, foi vendido. Esse já é desfalque certo. A novidade é que o Pulgar, com fratura no dedinho do pé direito, vai fazer cirurgia e vai ficar fora por 3 meses. Então, o Pulgar tá fora do jogo contra o Galo e de volta Copa do Brasil.
Beleza? O Gerson e o Pulgar são dois atletas que atuam no meio ali no Flamengo, onde são titulares. Às vezes o Gerson cai também pela ponta direita, enfim. Entre meia e ponta e o Pulgar um primeiro volante. Então, devemos ter na posição do Pulgar ali uma sequência pro De La Cruz. Tem o Alan também. Tá certo, galera. O elenco do Flamengo é foda. O elenco do Flamengo é complicado. Sai um ali e consegue repor. Mas você perder de uma tacada só um Gerson, que pra mim é o melhor jogador do Flamengo na atualidade em relação à fase. A fase é o que vive a melhor fase. E o Pulgar, que é um baita de um primeiro volante, segura o piano para eles. São dois desfalques importantíssimos, tá? Então o Flamengo perde dois atletas importantíssimos. Já é certo contra o Galo. É certo, pode cravar. Gerson, pelo fato de ter sido vendido, e o Pulgar por ficar 3 meses parado após a cirurgia do dedinho do pé direito. Teve fratura lá no Mundial. Por que o Arana voltou contra o Cruzeiro, hein? Então, a notícia dele estar trabalhando com bola é ótima, mas essa situação do Arana me parece que foi muito mal gerida, CJ. Muito mal gerida. Tava pegando as datas aqui. O Arana machuca 13 de abril contra o Vitória. Nessa fase ali, não sei se foi no jogo ou se foi no treino, mas isso que eu me lembro bem, foi no jogo. Aí contra o Cruzeiro, 18 de maio, 35 dias depois, as notícias eram que o Arana não estava treinando com o grupo, com regularidade. Aí naquela semana ele volta a treinar e já coloca ele num jogo que é a intensidade de um clássico. Intensidade do jogo num clássico é muito diferente. O Cruzeiro vivendo um grande momento, o Atlético teria que se superar para ganhar aquele jogo, e se superou e conseguiu empatar. O Cruzeiro era favorito naquele jogo. E o Arana joga minutos, 10 minutos, não lembro exatamente quantos minutos. 14 no máximo. Ele jogou pouquíssimo tempo. E a sensação que passou é que o Arana estava longe de estar pronto para enfrentar um jogo de brasileiro, quanto mais um clássico. Então você tirou o Arana 35 dias e agora já são quase 2 meses, CJ, o Arana parado. 18 de maio, hoje são 4 de julho. Nós estamos falando de 50 dias quase. E o Arana fora, e agora ele vai começar o trabalho com bola. Provavelmente ele não estará no jogo contra o Grêmio. Porque falta uma semana. O produtor está lembrando que ele jogou 18 minutos contra o Cruzeiro. E aí, assim, eu acho que o Galo deu importância. Claro que o Clássico é um jogo diferente, mas os 3 pontos do Clássico são os mesmos 3 pontos de todos os jogos. Obviamente que quando você ganha um Clássico, pode virar uma chave e mudar tudo dentro do clube. Mas a gestão me pareceu que fugiu aí. Não sei se foi uma imposição do Cuca, não sei se o jogador pediu demais para jogar. O Arana acho que também já tem uma boa experiência para não ser ansioso em querer voltar. Eu acho que ele pode administrar isso também. O jogador também tem uma parcelinha de culpa e o Arana tem experiência o suficiente para falar: cara, não tô confiante. O querer jogar e mostrar pro treinador, o Arana não precisa. Não é um moleque, um cara jovem. O Arana, ele tem o seu lugar, ele sabe a sua importância. Então, aí, o Arana poderia ter sido um pouco mais incisivo com isso, mas o Cuca me parece que insistiu demais nessa escalação do Arana, assumiu um risco para mim desnecessário, e o Arana fez falta depois nos jogos apesar de junho não ter tido jogo, ele perdeu vários jogos em maio e no início de junho. Preparar ele bem para o Flamengo, né? Agora verdade, pensar um pouco mais para frente e ter calma para não acontecer de novo. A verdade é que nós estávamos lá no Mineirão, né, CJ, no clássico contra o Cruzeiro, a situação foi meio ridícula, né? O Arana foi substituído aos 18 minutos do primeiro tempo, gente. Ele pega a bola na lateral esquerda, chuta pra fora, já pede substituição. Assim, com 18 minutos, gente, você já sabe, você tem condição de jogar mais ou menos. O Atlético insistiu, numa situação que não fazia o menor sentido à época, tá? Mas enfim, o Atlético, inclusive, e o próprio jogador estão pagando um preço até relativamente alto por essas ausências aí sentidas nas últimas jornadas do Campeonato Brasileiro. Mas eu achei de uma falta de noção de médio e longo prazo, CJ, gritante, que chegou a ser preocupante à época, viu? Tivemos aí informações vindas do Rio Grande do Sul de que o Grêmio teria desistido do Igor Rabelo. Pois bem, galera, não sei, né? Fica um pouco meio estranho, assim, tipo, desistiu antes de tentar?
Só se for. Só se o Grêmio tiver desistido antes de tentar. Porque, segundo as minhas apurações, e eu respeito todas as demais, em nenhum momento chegou nenhuma proposta do Grêmio para o Galo em relação ao Igor Rabelo. Então, os mesmos que o Grêmio foi atrás, depois o Grêmio desistiu. Só se, mais uma vez, desistiu antes de tentar. E vou confirmar aqui para vocês, o Rabelo não quer sair do Galo para ganhar menos do que ele recebe. O salário dele aqui é bom, já tá indo para 6, 7 anos de clube. Entendeu? Já teve uma renovação no meio, já teve um aumento salarial. O salário do Igor Rabelo é muito bom aqui do Galo. Então ele não abre mão de receber menos e ninguém vai pagar o que ele recebe aqui. Então, galera, resumindo, não teve nada do Grêmio, zero, nenhuma proposta do Grêmio para o Galo. Acredito eu que não vai para o Grêmio, muito difícil, seria uma surpresa assim enorme, tá? E acredito também na permanência do Rabelo, por tudo que eu tenho de notícia. Salário alto, ninguém vai pagar o que ele ganha aqui, ele não aceita diminuir. Já aconteceu assim com o Atlético Paranaense, que tentou levar e ele não quis pelo fato do salário também. E para finalizar, o contrato dele vai encerrar no final do ano e ele vai embora, não renova. O Galo já decidiu, já foi informado que não vai haver renovação com o Igor Rabelo. Então, fica até o fim do ano ele vai embora. A tendência é essa, tá? Não vou cravar, porque futebol a gente sabe como é que é. Vai que amanhã ou depois chega uma proposta para ele aí e ele vai embora antes. Mas o que eu tenho é que no momento não chegou nada e que a tendência é ele ficar até o fim do ano e no final do ano ele ir embora. Beleza? É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, compartilha, ative as notificações. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!